O destino da Guerra do Paraguai estava prestes a ser decidido. Após meses de preparação, Caxias sabia que era hora do golpe final. O exército brasileiro havia se transformado sob seu comando e agora estava pronto para a ofensiva mais importante da campanha. Muitos dizem que a Inglaterra apoiou financeiramente o Brasil na guerra, mas não há registros históricos confiáveis que provem isso. A vitória brasileira foi resultado direto da estratégia e da organização imposta por Caxias. Se você gosta de histórias incríveis e reais como essa, já deixa o like e me segue. Agora, vem comigo descobrir esse capítulo épico da nossa história. Os últimos bastiões paraguaios ainda resistiam, mas o cerco estava se fechando. Caxias havia transformado um exército desgastado em uma máquina de guerra imbatível. O ataque final estava prestes a começar. Até esse momento da guerra, o Paraguai havia lutado sempre no ataque, usando emboscadas e a vantagem do terreno. Mas Caxias inverteu esse jogo. Agora, o Brasil ditava o ritmo da guerra. Mas havia um último obstáculo, a ponte de Itororó. Os paraguaios sabiam que, se perdessem essa posição, a guerra estaria praticamente acabada. Eles colocaram todas as suas forças ali, decididos a impedir Caxias de passar. Caxias sabia que essa era a batalha decisiva. O problema? A ponte estava fortemente defendida e os brasileiros estavam hesitando. Muitos soldados tinham medo de avançar sob fogo pesado. Foi então que Caxias fez algo que mudaria tudo. Ele não esperou por ninguém. Em vez de comandar de trás, Caxias avançou sozinho, cavalgando em direção à ponte, debaixo de tiros, sem medo. E então ele gritou uma frase que ficaria para a história. Sigam-me os que forem brasileiros. Aquilo mudou tudo. Ao verem seu comandante avançando sozinho, os soldados se encheram de coragem. Como poderiam recuar se seu líder estava na frente de batalha? Foi uma cena épica. O exército brasileiro avançou com tudo. O combate foi brutal, mas no final, o Brasil venceu. A ponte foi conquistada. O caminho para Assunção estava livre. O Paraguai estava à beira do colapso. Com o Paraguai sem forças, o Brasil avançou rapidamente. No dia 1º de janeiro de 1869, Assunção foi tomada. A cidade estava destruída. O império de Solano Lopes ruía diante de seus olhos. Foi uma vitória, mas não uma vitória limpa. O Paraguai estava devastado. Mais da metade de sua população havia morrido. Era o fim de um país que antes da guerra era próspero. E Caxias? Ele não comemorou. Ele sabia o preço daquela vitória. O Brasil havia vencido, mas a que custo? Ele fez o que precisava ser feito. Mas o homem que nunca perdeu uma guerra, também nunca saiu de uma sem cicatrizes. Caxias entregou o comando. Caxias havia vencido sua última guerra, mas ele não era mais o mesmo. Depois de tantas batalhas, tantas vitórias e tantas perdas, o herói do Império estava cansado. Ele foi recebido como um herói, mas Caxias sabia que um país não se mantém apenas com batalhas vencidas. O Brasil ainda tinha muitos desafios internos e ele ainda tinha um papel a cumprir. A Guerra do Paraguai havia terminado, o Brasil havia vencido. Mas o imperador sabia que aquela vitória tinha um nome: Luiz Alves de Lima e Silva. E como forma de reconhecimento máximo, ele foi condecorado com o título que nenhum outro brasileiro teve: Duque de Caxias. No Brasil, poucos militares receberam títulos de nobreza.
Mas Duque? Duque foi apenas um. Esse era o reconhecimento máximo do Império a um líder militar. Mas Caxias nunca foi um homem de títulos. Ele não lutou por medalhas, lutou pelo Brasil. Caxias reorganizou o exército brasileiro, criou escolas militares, melhorou a infraestrutura das forças armadas e fortaleceu as instituições do Império. Muito do que é o exército hoje começou com ele. Mas até os maiores guerreiros precisam descansar. Ele passou seus últimos anos longe do exército. Não queria mais lutar. Havia feito o suficiente. O Brasil pelo qual ele batalhou ainda existia. Mas ele sabia que o tempo estava se esgotando. E então, em 7 de maio de 1880, aos 76 anos, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, faleceu em sua casa, cercado pela família. Seu coração finalmente descansou. Caxias não era apenas um militar. Ele era um símbolo de disciplina, de estratégia, de patriotismo. Seu nome está para sempre gravado na história do Brasil. E até hoje, todo 25 de agosto, os soldados brasileiros celebram o Dia do Soldado, em homenagem a ele, o único Duque do Brasil. Se essa história te impressionou, já deixa o like e me segue. O que você acha? Caxias foi um herói ou um símbolo do poder imperial? Comenta aí. Até o próximo vídeo.